Dois irmãos, dois altares, duas ofertas, mas apenas uma foi aceita. E durante séculos, estudiosos, teólogos e pessoas comuns como você e eu continuaram fazendo a mesma pergunta. Por quê? O que tinha de diferente na oferta de Abel? O que faltou na de Caim? E o que esse episódio, o primeiro conflito registrado na história humana, tem a dizer sobre a nossa própria vida hoje? Porque se você achar que essa história é só sobre dois irmãos na antiguidade, você ainda não viu o que está escondido nela. Eu sou Guilherme e hoje você vai descobrir o mistério que Gênesis 4 guarda sobre adoração, intenção e o que Deus realmente observa quando nos aproximamos dele. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão além do óbvio. E se quiser ajudar esse projeto a crescer, você pode apoiar pelo QR Code na tela. Antes de qualquer conclusão, precisamos entrar no texto com os olhos abertos. Gênesis 4 começa de forma simples, quase sem drama. O texto diz que Caim era lavrador, trabalhava a terra. Abel era pastor, cuidava dos rebanhos. Dois homens, duas vocações, duas formas de existir no mundo. E em algum momento, os dois decidiram apresentar uma oferta a Deus. O texto não diz que Deus pediu. Não há um mandamento registrado aqui dizendo apresente uma oferta no 15º dia do mês. É uma iniciativa deles. E isso já é importante. Porque quando alguém se aproxima de Deus sem ser obrigado, o motivo por trás dessa aproximação passa a importar muito. Caim trouxe frutos da terra, resultado do seu trabalho, do seu cultivo, do que havia colhido com as próprias mãos. Abel trouxe primogênitos do rebanho, as primeiras crias e as partes mais gordas, mais escolhidas. O texto em hebraico usa uma expressão que carrega peso. Ele trouxe o que havia de melhor. E então vem a frase que divide opiniões até hoje. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pronto, sem mais explicações. O texto segue em frente como se isso fosse óbvio. Mas para nós não é óbvio, e é aí que a investigação começa. A interpretação mais antiga, e talvez a mais popular, é simples. Deus preferiu sangue a frutos. Abel trouxe um animal, Caim trouxe vegetais, e por isso Abel foi aceito. Essa leitura conecta esse episódio ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, onde o derramamento de sangue era central. E há algo aqui que não pode ser ignorado. Ao longo de toda a Bíblia, o sacrifício de sangue aponta para algo maior, a ideia de que a vida é entregue em lugar de outra vida. Mas essa explicação tem um problema sério. Porque mais tarde, no mesmo Antigo Testamento, Deus aceita ofertas de grãos, de trigo, de primeiros frutos. Levítico está cheio delas. Se Deus rejeitasse ofertas vegetais por princípio, seu próprio sistema de adoração seria contraditório. Então, o tipo de oferta, por si só, não explica tudo. Há algo mais profundo aqui. Olhe de novo para o texto com atenção. Abel trouxe as primeiras crias e as partes mais escolhidas. O texto faz questão de destacar isso. A qualidade importava, a seleção importava. Ele não trouxe o que sobrou, trouxe o melhor do que tinha. E Caim? O texto diz apenas que trouxe frutos da terra, sem adjetivos, sem ênfase, sem o mesmo cuidado narrativo. Muitos estudiosos veem aí uma pista deliberada. O autor de Gênesis está nos sinalizando algo através do contraste. Enquanto Abel escolheu com cuidado o que apresentaria, Caim simplesmente trouxe alguma coisa. Há uma diferença entre dar a Deus o que você tem e dar a Deus o que você guardou de melhor. Pense nisso na sua própria vida.
Quando você dá algo a alguém que ama de verdade, um presente, um tempo, uma atenção, você não escolhe qualquer coisa. Você escolhe com cuidado. Porque o presente não é só o objeto. O presente é a mensagem que vem com ele. Abel entregou uma mensagem junto com a oferta. Caim entregou apenas um objeto. Mas, ainda assim, será que isso é suficiente para condenar Caim? Será que Deus rejeitou um homem só porque não selecionou os melhores vegetais? Há uma terceira camada, e ela é a mais poderosa. O Novo Testamento, séculos depois, olha para essa mesma história e dá uma resposta direta. Hebreus 11:4 diz: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé. Não pelo tipo, não só pela qualidade, mas pela fé que estava por trás da oferta. E João, em sua primeira carta, vai ainda mais fundo. Ele pergunta por que Caim matou seu irmão. E ele mesmo responde: porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Isso é devastador, porque significa que a oferta de Caim não foi rejeitada no momento em que ele a colocou no altar. O problema já existia antes. Havia algo no coração de Caim, uma disposição, uma atitude, uma orientação de vida que tornava sua oferta vazia por dentro, mesmo que fosse correta por fora. Aqui está o ponto que muda tudo. Deus não avalia apenas o que você coloca na mão. Ele avalia o que você carrega no peito. Uma oferta pode ser perfeita na forma e completamente vazia no significado. Você pode fazer tudo certo por fora, comparecer, participar, cumprir o ritual e ainda assim estar distante do que realmente importa. Caim foi ao altar, fez sua parte, mas algo dentro dele não estava alinhado com o ato externo. E Deus viu isso. Aqui vem um detalhe que muitas pessoas ignoram, mas que é crucial. Quando Caim percebeu que sua oferta não foi aceita, ele ficou irado. O texto diz que seu semblante caiu, uma expressão poderosa que descreve alguém que fecha o rosto, que endurece por dentro. E o que Deus faz? Ele não abandona Caim. Ele vem falar com ele. Por que estás irado? E por que está caído o teu semblante? Se fizeres bem, não serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre você será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso é extraordinário. Deus está dizendo: a situação ainda pode ser revertida. O caminho ainda está aberto. O problema não é irreversível, mas você precisa tomar uma decisão, agora. E Deus nomeia o perigo de forma impressionante. O pecado jaz à porta, como um animal agachado, esperando o momento certo, pronto para entrar se a porta for aberta. Caim recebeu um aviso, uma oportunidade, uma segunda chance antes que qualquer coisa irreversível acontecesse. Mas ele não ouviu. Ou pior, ouviu e escolheu não mudar. Os dois irmãos foram ao campo. O texto não diz o que foi dito lá. Só diz que Caim se levantou e matou Abel. E há algo na simplicidade brutal dessa frase que nos para. Não há drama cinematográfico. Não há diálogo longo. Há apenas a consequência de uma série de escolhas internas que finalmente chegaram ao limite externo. O campo que Caim cultivava, o lugar da sua vocação, do seu trabalho, da sua identidade, tornou-se o cenário do primeiro homicídio da história humana. E a terra que ele havia aprendido a cuidar recebeu o sangue do próprio irmão. Agora pare por um momento, porque a pergunta que começamos fazendo, por que Deus aceitou a oferta de Abel, é legítima, mas ela pode estar sendo feita de um jeito errado. Quando fazemos essa pergunta focando só em Abel, estamos tentando descobrir uma fórmula, um código, uma receita que, se seguirmos, garantirá a aceitação divina. Mas a história de Caim nos mostra que a questão mais importante não é o que você oferece,
é quem você está sendo enquanto oferece. Abel não era perfeito. Nenhum personagem bíblico é apresentado como perfeito. Mas Abel tinha uma orientação, uma disposição, uma fé, como Hebreus chama, que alinhava o exterior com o interior. Caim tinha o exterior, mas por dentro havia algo desalinhado. E esse desalinhamento não nasceu no dia da oferta. Estava ali antes, se manifestou na oferta e explodiu depois. Aqui está o que esse episódio está realmente ensinando. Deus não é enganado pela aparência da adoração. Ele olha para a fonte. E a fonte de toda oferta genuína é o coração, a disposição, a fé que move a mão antes de a mão se mover. Caim perdeu, não porque seus vegetais eram inferiores. Caim perdeu porque havia uma distância entre o que ele fazia e o que ele era. E em vez de deixar esse momento revelar essa distância, em vez de deixar a rejeição ser um espelho, ele escolheu a raiva, escolheu a inveja, escolheu o irmão como culpado. E isso é algo que ressoa profundamente com a experiência humana, não é? Quantas vezes, quando algo não funciona, a primeira reação é procurar um culpado externo, outro alguém que está sendo favorecido, outro que recebe o que deveria ser nosso. A raiva de Caim não era só sobre a oferta, era sobre não querer olhar para dentro. Essa história é antiga, mas o padrão que ela descreve não envelheceu nem um dia. Há pessoas que praticam religião sem fé, que comparecem sem presença, que dão sem generosidade, que oram sem conversa, que adoram sem reverência. E não porque são hipócritas deliberados, mas porque em algum momento o exterior e o interior foram se separando e ninguém percebeu, ou ninguém quis perceber. A oferta de Caim é um símbolo para tudo o que fazemos por fora sem que esteja conectado com o que vivemos por dentro. A oferta de Abel é um símbolo para tudo o que fazemos quando o exterior é apenas a expressão visível de algo que está vivo lá dentro. E a advertência de Deus a Caim, se fizeres bem, não serás aceito, é uma das frases mais misericordiosas de toda a Bíblia, porque ela mostra que Deus não estava interessado em condenar Caim, estava interessado em restaurá-lo. A rejeição da oferta não foi a sentença final, foi um convite ao autoexame. Caim rejeitou o convite. E cada um de nós, em algum momento, enfrenta esse mesmo convite. Quando algo não funciona, quando a vida parece rejeitar o que estamos oferecendo, a pergunta que Deus faz a Caim é a mesma que nos é feita. Por que você está irado? O que está acontecendo por dentro? 2 irmãos, 2 ofertas, 2 respostas interiores. Abel trouxe o melhor que tinha, e o texto registra que havia fé por trás disso. Caim trouxe o que tinha, mas o que estava por trás disso ficou sem resposta. A história não termina como Abel, termina como Caim. Não porque Caim fosse um monstro desde o início, mas porque ele teve a oportunidade de mudar, recebeu um aviso claro e escolheu não mudar. E o que aprendemos com isso não é uma fórmula de como ser aceito por Deus. O que aprendemos é que a distância mais perigosa não é a distância entre você e o altar. É a distância entre o que você aparenta ser e o que você realmente é. Gênesis 4 não é uma história sobre 2 irmãos rivais. É uma história sobre a diferença entre religião e fé, entre forma e substância, entre oferecer e se entregar. Abel se entregou junto com a oferta. Caim entregou a oferta, mas ficou para trás. E a pergunta que fica para você, não como julgamento, mas como reflexão genuína: o que você está realmente trazendo quando se aproxima de Deus? Só a oferta? Ou você mesmo junto com ela? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Se este vídeo falou com você,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva para continuar essa jornada.